faz o serviço, atende o cliente, cobra, entrega, resolve, mas no meio disso tudo você também ainda emite nota fiscal, você cuida do financeiro, você monta o site, responde mensagem, responde e-mail, faz orçamento, organiza a planilha, ainda posta no Instagram e no final do dia, quando você para pensar, percebe que passou às vezes horas fazendo coisas que não são necessariamente o seu trabalho, horas que ninguém te pagou, horas que você acabou perdendo. Mas se existisse um filtro simples, algo que te mostrasse exatamente o que é para você fazer e o que é para você pagar alguém para fazer, ou seja, você delegar para alguém. Um filtro que quando você aplica te devolve horas do seu dia, horas que hoje você às vezes está jogando fora sem perceber. Esse filtro ele pode existir sim. E depois desse vídeo você vai olhar para cada tarefa do seu dia e saber a hora de dizer isso é comigo ou isso não é comigo. Então vamos lá. Eu sou o Gustavo, que eu compartilho um pouco de experiências reais minhas e também essa jornada de aprendizado, de evolução que eu estou tendo. Pensa comigo, se alguém te perguntasse agora, quanto vale a sua hora, você saberia responder? Às vezes muitas pessoas não sabem quanto vale a sua hora, a maioria, para te falar, que não sabe. E quando você não sabe quanto vale a sua hora, qualquer gasto parece caro e qualquer economia parece ser ótimo. Você perde uma referência, sabe? Você perde o senso crítico para decidir o que vale a pena fazer e o que vale a pena você pagar ou delegar, né? Eu li um livro do Naval Ravikant ele fez me repensar sobre isso completamente. Ele fez uma ideia simples, que é se o custo para contratar alguém é menor do que o valor da sua hora, ele diz contrate, sempre. Mesmo que no começo às vezes demora para você treinar, para ajustar, no longo prazo isso vai valer a pena, você vai ganhar. E olha que interessante, ele vai muito além. Ele recomenda que você coloque um valor até mais alto do que você ganha hoje, pelo menos eu interpretei dessa forma, né? Um valor que às vezes também te desafia, sabe? Que te force você a pensar diferente, a pensar grande já, mesmo que você ainda seja pequeno, esteja começando. Porque quando você define um valor assim e seja mais ambicioso para a sua hora, cada tarefa passa por um filtro, né? Isso vale a minha hora ou eu deveria estar fazendo outra coisa e delegar isso para alguém? Esse filtro ele acaba mudando todo a tua rotina, a tua forma, as tuas atividades que você faz. Eu, por exemplo, quando era mais novo, eu ficava calculando centavo por centavo. Ficava comparando o preço de tudo, gastava às vezes meia hora pesquisando para economizar poucos reais ou poucos centavos, talvez. E às vezes eu achava que estava sendo inteligente naquela, naquela pesquisa e economia de valor. Eu também já tive a fase de fazer tudo sozinho, né? Design, financeiro, enfim. No começo a gente tem que, às vezes, tentar de fazer de tudo um pouco. E eu perdia horas, às vezes, resolvendo coisas que, se eu fosse pedir para alguém, resolveria isso em minutos e eu ganharia muito tempo. E tem um vídeo aqui que eu já falo, né? Que para mim, tempo é dinheiro. E tempo é uma das coisas, assim, que eu mais valorizo mesmo. Mas aí você me pergunta, né? Mas, Gustavo, contratar custa dinheiro? Sim, custa, mas a pergunta certa não é quanto custa contratar. A pergunta certa é quanto custa também não contratar, não delegar para alguém. Quando você contrata alguém que entenda do assunto, você não está pagando só pelo serviço, você está contratando, às vezes, anos de experiências que a pessoa teve, a bagagem que ela tem, que foi comprimida no valor das horas que ela te cobra. Aquela pessoa, às vezes, já errou muito para chegar antes, onde ela está. É que nem aquela história, né? Às vezes você paga caro para alguém ir lá e apertar um determinado parafuso. Mas, na verdade, não é só apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar, né? Então você está contratando um atalho também, de certa forma. Agora faz essa conta comigo. Se você gasta 10 horas fazendo algo que custaria R$ 200 para alguém fazer, e a sua hora vale mais de R$ 20, você não economizou, você perdeu. A conta é simples, mas a mentalidade que impede a gente de fazer essa conta, essa é o verdadeiro problema. A gente tem esse hábito de olhar só para o dinheiro,
que sai do nosso bolso, esquece de olhar para o tempo que também vai junto. E o tempo, diferente do dinheiro, ele não volta. Aquele tempo que passou, já passou, né? Mas a parte mais honesta de tudo isso é a seguinte que eu quero dizer. Se você não está passando mal, você vai ao médico, né? Se está passando mal. Você não vai tentar aprender sobre medicina, às vezes para se automedicar. Tem gente que faz isso, né? Mas não é o certo e não é o recomendado. Mas vamos dar um exemplo um pouco mais fácil de entender. Se você precisa de uma cirurgia, você vai buscar o melhor cirurgião. E você não vai tentar aprender a fazer uma operação. É lógico que esse exemplo ele é extremo, mas a lógica é a mesma para, às vezes, coisas menores, né? O importante é o sentido. Se você é bom em vender, venda, foca nisso. Se você é bom em criar conteúdo, crie. Se o seu talento já é atender cliente, foca nisso. Use as habilidades que você tem ao seu favor. Não gaste elas em coisas que qualquer outra pessoa poderia fazer por você e às vezes poderia fazer até melhor, né? E tem um detalhe que pega muita gente. Às vezes você é bom em algo, gosta de fazer algo, mas aquilo também não vai te levar para onde você quer ir realmente. Eu, por exemplo, vamos supor, eu adoro às vezes cozinhar, eu cozinho bem, mas e se eu ficar o tempo todo na cozinha? São horas que eu perco do que e não faço o que realmente poderia me mover e levar realmente para onde eu quero. Cozinhar não vai me levar para onde eu quero. Então eu preciso abrir mão, mesmo gostando de fazer essa tarefa, e tendo que delegar ela para alguém para eu conseguir focar em uma tarefa que realmente é aonde eu quero e preciso ter resultado. Então delegar não é só sobre o que você não sabe fazer, é sobre o que não te leva para frente. Delegar não é preguiça, é inteligência, eu acho. É reconhecer que a gente não foi feito para ser bom em tudo. Eu acho que Deus deu a cada um de nós habilidades diferentes por uma razão específica, né? Investir em fazer tudo sozinho é ignorar que somos feitos para colaborar, para viver em comunidade. E eu, assim, preciso ser honesto aqui contigo. Se você está no começo, faturando, né, do zero, sem equipe, sem ninguém para dividir, você vai ter que fazer tudo sozinho mesmo. Financeiro, marketing, todas as áreas, vai ter que fazer a parte operacional, isso faz parte. Mas isso tem que ter um prazo para cada coisa. Não pode virar algo permanente. Você tem que já ter essa mentalidade antes, porque conforme você vai crescendo, conforme o faturamento sobe, você precisa aprender a soltar, aprender a delegar, aprender a passar algumas atividades para você poder evoluir também, né? Porque se você continuar fazendo tudo sozinho, quando você pagar alguém, você já está seguro e você já está preparado a tua mentalidade para escolher alguém, para conseguir passar isso para alguém. Então comece a pensar com essa lógica agora, mesmo que ainda não dê para você delegar nada, se você for muito pequeno, está no começo, porque quando você define um valor para o seu tempo, mesmo que seja pequeno, você começa a proteger a sua hora, proteger o seu tempo, dar mais valor para ele. E isso no longo prazo vai mudar todo o jogo, toda a tua mentalidade. A lógica é simples. Dê um valor para sua hora, tudo que custa menos que isso, delegue. Foque no que você faz de melhor e deixe o resto para quem faz melhor que você. Pare de confundir economia com perda de tempo. Às vezes, você gastar dinheiro é a decisão mais inteligente que você pode tomar, sabe? E a clareza vem disso. É o primeiro passo para qualquer resultado de verdade mesmo. Se esse assunto teve algum sentido para você, já deixa o seu like para saber que vale a pena eu estar produzindo conteúdo nessa linha. Se inscreva no canal também. Estou tentando colocar conteúdos toda semana sobre como você pensar melhor, como você ser mais organizado, como você entregar mais resultado e ter uma mentalidade diferente. Eu te vejo no próximo vídeo.